Ouviremos agora o diretor-presidente da Emplasa, Renato Viegas, que discorrerá sobre gestão do conhecimento e inovação na Emplasa. Bom dia a todos e a todas presentes e àqueles que nos assistem à distância. Estou aqui representando o secretário, que eu tenho certeza que teria enorme prazer de estar participando de um momento festivo e que festeja um sucesso, mas que, infelizmente, foi obrigado a atender chamado do governador para um outro evento, uma outra atividade. De qualquer forma, eu vou ser bastante sintético, porque o programa que o nosso amigo Aguni, sem quem todo esse conjunto de apresentações, todo o sucesso que nós estamos comemorando não seria possível, e agradecer mais uma vez a colaboração enorme que ele nos dá e nos deu a todos nós e ao programa InovaDI em si, e fazer apenas alguns comentários muito curtos, breves, para a gente ver o programa, que está um programa recheado de coisas muito interessantes. Eu gostaria de frisar um fato curioso, que nós temos um programa de gestão do conhecimento e inovação. E o nosso programa de gestão de conhecimento, neste ano, olhou para o nosso passado, procurou registrar o nosso passado. E, nesse registro, conforme o Aguni já apresentou, nós fizemos um documentário, do qual, em seguida, a fala da Mirna, que foi a responsável, nossa técnica responsável pelo programa de gestão do conhecimento desse ano. Ela vai apresentar de forma sucinta o que foi esse programa, e nós vamos apresentar um trecho desse documentário, que, junto com as entrevistas históricas das pessoas envolvidas na história da Emplasa de forma significativa, e, mais ainda, nós registramos também os serviços da Emplasa, o serviço que a Emplasa presta com muito sucesso, que também a Mirna vai poder apontar alguns dados, e isso tudo pretendemos disponibilizar nas redes sociais para divulgar e poder que o nosso trabalho seja não só conhecido, como haja no pensamento, no desenvolvimento das grandes questões de gestão e, principalmente, no nosso caso, gestão metropolitana. Mas essa junção de passado e futuro é que eu acho bastante curiosa, que aconteceu nesse ano. E aqui o InovaDI diz: o governo de amanhã começa hoje. E isso me lembra algo que eu cito muito, porque achei muito interessante, um escritor italiano, o Ítalo Calvino, infelizmente falecido, ele faleceu pouco antes de conhecer o nosso atual milênio. E existe a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, chama grandes escritores, artistas, cientistas até, todo ano, para fazer uma série de 6 conferências, e sobre os temas mais variados, com enfoque daquela pessoa. E o convidado, pouco antes, ainda no século passado, no final do século passado, foi o Ítalo Calvino. E o tema dele eram 6 propostas para o próximo milênio, que é esse que nós já estamos vivendo. Isso foi transformado, ele não pôde fazer a conferência, ele faleceu antes, mas registrou, a mulher dele tinha os registros dessas conferências, e isso foi publicado. Em vez de ter 6, 5, a última ele não tinha escrito, mas na primeira delas, em que ele trata de temas do que deveria ser a literatura do próximo milênio, os predicados dela. No primeiro tema, que era sobre a leveza até, ele diz uma frase que eu acho muito interessante, que não esperemos encontrar no futuro nada do que nós não tenhamos levado, que é exatamente o espírito do que a gente está fazendo. E, de outro lado, dentro de uma outra dessas conferências dele, desses temas, ele diz que, sem o passado, o resgate do passado, resgate permanente, porque a cada vez que se resgata o passado, se resgata criticamente.
Sem esse resgate do passado, nós não teremos feito a corrida que dá o impulso para o futuro. E foi com esse espírito que eu acho que nós conseguimos, nesse ano, concluir com muito sucesso o conjunto de conferências da Nova Day, de palestras de Nova Day com a visão do futuro, e esse resgate registrado, e muito bem registrado, e disponível para que se possa continuar criticamente olhando o que fizemos, o que deixamos de fazer e o impulso que precisamos dar para ir para o futuro. Era com essas considerações que eu vou chamar a Mirna, que vai contextualizar melhor o que nós vamos ver, um trechinho desse conjunto, que é um documentário, eu creio que 20 minutos de um documentário de 50 minutos. Muito obrigado. Eu gostaria de saudar todos trazendo a vocês todo o empenho que a equipe da Emplaza dispensou a todo esse trabalho de gestão do conhecimento e inovação. O processo foi longo, tem dois marcos históricos importantes que deu o start no interior da empresa e que só vou mencionar vagamente, que é em 2005 e 2006, com a criação dos CETICs, né, dos Comitês de Tecnologia e Informação. No bojo dessa criação desse CETIC, criou-se também os grupos de gestão do conhecimento, que, embora tenha sido abortado na empresa, iniciou todo um processo de modernização e interlocução no interior da empresa, né? Eu digo isso porque o processo de modernização da biblioteca virtual da Emplaza iniciou nesse momento, que foi capitaneado pela Elza Maglio, com um trabalho magnífico, conseguiu digitalizar todo o acervo técnico e hoje está disponível via virtual, tendo como resultado o aumento de acesso a 580% dos acessos anteriores. É fantástico a transparência e a democratização do acesso a qualquer cidadão em São Paulo ou no mundo, né, melhor dizendo. Então, essa questão da biblioteca é muito relevante, porque ela nesse processo todo de criação do documentário, que vocês vão ver hoje, porque nós temos uma documentação muito, muito bem organizada, possibilitou que a gente fizesse todo um trabalho de avaliação crítica dessa produção técnica, que foi um processo muito difícil para nós, porque vamos fazer um documentário sobre a produção técnica da Emplaza. Porém, como fazer isso, né? De um lado, você tem a forma de contar a história que nós fizemos no projeto Entre Tempos, que foi a história individual, né, de personalidades, de técnicos, de políticos, que tiveram um papel relevante no desenvolvimento do planejamento metropolitano paulista. Mas é uma história individual, porém relacionada historicamente com a produção técnica. Então, você tem 3 dimensões: a dimensão da importância histórica do depoimento, você tem a atualidade do depoimento, e você tem a prospecção das reflexões para o planejamento futuro. Então, é uma coleção da memória oral riquíssima e que nós contamos com o apoio da Fundap, um apoio fundamental da Fundap e da Fundação Vanzolini, que foi um processo muito rico de criação, de interlocução interinstitucional, e foi muito, muito rico como resultado, e que já está disponível no site da Emplaza. Além disso, fizemos três vídeos sobre o processo de como se dão os serviços à população da Emplaza. Também foi um processo muito rico, porque não foi simplesmente uma divulgação dos serviços, mas houve cuidado dos técnicos da Fundação Vanzolini de trazer
os serviços como resultado de um processo de conhecimento aberto para a população. Então, voltando agora à questão do documentário, eu só queria dizer o seguinte: esse documentário ele foi um processo muito difícil, muito rico, porém, porque ele abrangeu os 37 anos de produção técnica da Emplasa. Então, houve uma interlocução interna importante, fizemos um documento de avaliação crítica, né, da empresa. Esse documento foi muito difícil de ser feito, porque cada um tinha uma experiência particular, né? Então, um trabalhava mais na área de transporte, outro na área de meio ambiente. Então, o que poderíamos eleger como os projetos mais emblemáticos dessa produção? Então, isso gerou um documento que será o legado dessa equipe toda que trabalhou com a gente para a continuidade do programa de gestão do conhecimento. Como ele é um processo, o processo não termina na gestão atual. O processo continua e esse documento será um legado para a continuidade do processo. Ele está instituído no âmago da empresa, né, tendo a diretoria como órgão gestor do processo do programa de gestão do conhecimento e atualmente está capitaneada pela Diretoria de Planejamento, Rovena Negreiros, e estamos passando os trabalhos para uma nova diretoria. Funciona em sistema de rodízio, com o envolvimento das diretorias da Emplasa, que são 5, e dos técnicos de todas as áreas. Agora, nós vamos passar 2 minutinhos do documentário, que está previsto, para vocês verem um pouco como foi conduzido. São 2 expedições, foram feitas 2 expedições, uma pelo Rio Tietê, outra pela Serra do Mar. Panorâmica muito boa. Motorista, dá para dar uma encostadinha aqui, gente? É muito bonita essa pista. Então, hoje nós tivemos sorte, viu? O dia está lindo e dá para a gente avistar uma parte da 2ª região metropolitana do estado de São Paulo, que é a Baixada Santista. Você vê, dá uma olhadinha naquelas placas, ali já estão indicando a direção de 6 cidades, no total são 9 cidades. E a dinâmica dessa metrópole, ela está sentada, eu diria, num tripé, que é o complexo metalúrgico e petroquímico, que é situado em Cubatão, o Porto de Santos, que é o maior da América do Sul, onde escoa toda a mercadoria, toda a produção de exportação, por ele grande parte da produção de exportação, não só do São Paulista, mas brasileira também. E além de tudo, nessa região ainda tem a questão do lazer, do turismo. Exatamente, são todas cidades litorâneas, são cidades que têm uma orla aproveitada também para o turismo. E então, com isso, você já pode imaginar que a atividade terciária, comércio e serviços, é muito significativa. Ela tem já uma população residente muito grande, 1.600.000, que chega a dobrar em período de férias ou de grandes feriados. Então, comércio e serviços, industrial, de indústria pesada, indústria de base, petroquímica e siderúrgica e o Porto de Santos, realmente é uma região que, como toda a metrópole, também enfrenta grandes problemas, porque ela também já não tem nem muito mais onde crescer. E aqui dá para ver o mangue também, não é? Que é um outro ecossistema muito frágil e que foi muito degradado. É tão importante quanto a Mata Atlântica que a gente fala. A pressão imobiliária acabou comprometendo a qualidade, que tem uma importância fundamental para os ecossistemas marítimos.
Essa foi simplesmente o início da terceira parte do documentário, que depois do intervalo, na hora do intervalo, vocês vão poder visualizar a finalização desse bloco. Eu simplesmente queria dizer que esse documentário foi realmente um desafio para todos nós e que, como repercussão, eu acho que foi positivo, na medida em que diversas pessoas da área de planejamento metropolitano trouxeram ideias novas para a continuidade de outros documentários, outros enfoques, outras abordagens. Então, eu acho que, de certa forma, ele cumpriu o seu papel. Ele está disponível na internet, no site da Implaza, www.implaza.sp.gov.br, e juntamente com a coleção da coleção da memória oral sobre o planejamento metropolitano do projeto Entre Tempos e os vídeos de divulgação dos serviços da Implaza. Agradeço a todos. Obrigada.